Quem mexeu no meu queijo? Por Spencer Johnson. Uma maneira fantástica de lidar com as mudanças em seu trabalho e em sua vida. Prefácio de Kenneth Blanchard, PhD, coautores de Gerente Minuto. Este livro é dedicado ao meu amigo Dr. Kenneth Blanchard, cujo entusiasmo me incentivou a escrevê-lo e cuja ajuda o levou a tantas pessoas. Os melhores planos de ratos de homens costumam dar errado. Robert Burns, 1759-1796. A história por trás da história por Kenneth Blanchard, PhD. Fico emocionado em contar para você a história por trás da história, de quem mexeu no meu queijo, porque isso significa que o livro já foi escrito, pode ser lido repetidamente e partilhado com outras pessoas. Isso é algo que eu sempre quis que acontecesse desde que eu vi pela primeira vez Spencer Johnson contar a sua clássica e ótima história do queijo, anos atrás, antes de escrevermos juntos nosso livro O Gerente Minuto. Lembro-me de que naquela época achei a história muito boa e desde então tenho colocado em prática as lições que tirei dela. Esta é uma história de mudança que ocorre em um labirinto em que 4 personagens engraçados procuram pelo queijo. Uma metáfora para o que queremos ter na vida, seja um emprego, um relacionamento, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, paz espiritual ou até mesmo uma atividade como corrida ou golfe. Cada um de nós tem a sua própria ideia do que é um queijo e o procuramos porque acreditamos que nos fará felizes. Se obtemos, frequentemente ficamos ligados a ele, e se o perdemos ou se nos é tirado, isso pode ser traumático. O labirinto na história representa onde você gasta tempo procurando o que quer. Pode ser a organização em que trabalha, a sociedade em que vive ou os relacionamentos que tem em sua vida. Eu conto a história do queijo que você está prestes a ler em minhas palestras ao redor do mundo, e depois as pessoas me dizem que diferença isso fez para elas. Acredite ou não, esta curta história tem salvado carreiras, casamentos e vidas. Um dos muitos exemplos vem de Charlie Jones, um respeitado comentarista da NBC TV, que revelou que ouvir a história de quem mexeu no meu queijo salvou sua carreira. Seu emprego é único, mas os princípios podem ser usados por qualquer pessoa. Eis o que aconteceu. Charlie se esforçara muito e fizera um ótimo trabalho comentando as competições no campo em uma apresentação anterior dos Jogos Olímpicos. Por isso ficou surpreso e aborrecido quando seu chefe lhe disse que ele não comentaria mais esses eventos e havia sido designado para natação e saltos ornamentais. Sem conhecer bem esses esportes, ele se sentiu frustrado e desvalorizado, o que o deixou furioso. Aquilo não era justo. Sua raiva começou a afetar tudo o que fazia. Então, ouviu a história de quem mexeu no meu queijo. Depois de ouvi-la, ele disse que riu de si mesmo e mudou de atitude. Viu que seu patrão apenas mexera no seu queijo. Por isso se adaptou, instruiu-se sobre os 2 novos esportes e descobriu que fazer algo novo o fazia se sentir jovem. Não demorou muito para seu patrão reconhecer sua nova atitude e energia e logo lhe deram trabalhos melhores. Ele teve mais sucesso do que nunca e mais tarde foi incluído na lista dos comentaristas de futebol famosos. Essa é apenas uma das muitas histórias baseadas em fatos reais que ouvimos sobre o impacto dessa história nas vidas profissionais e amorosas das pessoas. Todos nós trabalhamos e vivemos em tempos de mudança e, por isso, estão sempre mexendo no nosso queijo. Nos negócios, as empresas familiares acabaram. Essas empresas queriam lealdade. As de hoje precisam da sua ajuda, de pessoas flexíveis no que diz respeito a como as coisas são feitas por aqui. A adaptabilidade às mudanças é uma condição indispensável para a sobrevivência de pessoas e organizações, e mais ainda para seu sucesso na economia global de hoje. Quem consegue se adaptar é recompensado.
A maioria dos gerentes bem-sucedidos sabe disso e tenta criar ambientes que ajudem as pessoas a mudar e a apreciar as mudanças. Quando a velocidade da mudança aumenta, mais do que nunca todos nós precisamos nos adaptar. As mudanças inesperadas no trabalho ou na vida podem, como você sabe, ser estressantes a menos que você tenha um modo de encará-las que o ajude a compreendê-las, que é o que faz a história do queijo. A leitura desta breve parábola toma pouco tempo, mas os insights que proporciona podem ser-lhes úteis durante toda a sua vida. À medida que você for virando as páginas, encontrará as 3 partes deste livro. Na primeira, uma reunião. Antigos colegas de turma falam em uma reunião de sua classe sobre a tentativa de lidar com as mudanças que estão ocorrendo em suas vidas. A segunda é a história de quem mexeu no meu queijo, a parte central do livro. E na terceira, um debate. Várias pessoas discutem o que tiraram de A História e como planejam usá-lo em suas vidas. Alguns leitores do manuscrito deste livro preferiram parar no final de A História e interpretar seu significado sozinhos. Outros leram um debate até o final, porque isso estimulava seu pensamento a respeito de como poderiam aplicar o que haviam aprendido. Seja como for, espero que sempre que você reler Quem Mexeu no Meu Queijo, encontre, como eu, algo novo e útil no livro e que isso o ajude a lidar com as mudanças e a ter sucesso, independente do que o sucesso represente para você. Espero que goste do que vai descobrir e desejo-lhe boa sorte. Ken Blanchard, San Diego, 1998. Uma reunião, Chicago. Em um domingo ensolarado em Chicago, vários antigos colegas de turma encontraram-se para almoçar, tendo ido à reunião em sua escola secundária na noite anterior. Eles queriam ouvir mais sobre o que estava acontecendo nas vidas uns dos outros. Depois de muitas brincadeiras e uma boa refeição, começaram a conversar. Angela, que fora uma das mais populares da turma, disse: Minha vida foi diferente do que achei que seria quando estávamos na escola. Muitas coisas mudaram. Certamente que sim, concordou Nathan. Seus colegas sabiam que ele se dedicara ao negócio de sua família, que conduzira sem grandes alterações e fora parte da comunidade local desde que podiam se lembrar. Por isso, ficaram surpresos quando pareceu preocupado. Ele continuou: Mas vocês perceberam como não queremos mudar quando as coisas mudam? Acho que isso ocorre porque temos medo das mudanças, disse Carlos. Carlos, você foi capitão do time de futebol, disse Jessie. Nunca achei que ouviria falar em medo. Todos riram quando perceberam que, embora tivessem seguido rumos diferentes, desde trabalhar em casa e gerenciar empresas, tinham sentimentos parecidos. Eles estavam tentando lidar com as mudanças inesperadas com que haviam se deparado nos últimos anos, e a maioria admitia que não sabia lidar bem com elas. Eu costumava ter medo de mudar, disse Michael. Quando havia uma grande mudança em nosso negócio, não sabíamos o que fazer. Por isso, não fazíamos nada diferente e quase o perdíamos. Foi assim até que eu vi uma história engraçada que mudou tudo. Como? Perguntou Nathan. Bem, a história me fez ver as mudanças de um modo diferente, e depois que a ouvi, as coisas melhoraram rapidamente para mim, no trabalho e em minha vida. Então a contei para algumas pessoas em nossa empresa, e elas a contaram a outras, e logo o nosso negócio começou a melhorar, porque todos nós nos adaptamos melhor às mudanças. E como eu, muitas pessoas disseram que essa história as ajudou em suas vidas pessoais. Qual é a história? Perguntou Angela. Seu nome é Quem Mexeu no Meu Queijo? O grupo riu. Acho que já gosto dela, disse Carlos. Pode contá-la para nós? É claro que sim, respondeu Michael. Ficaria feliz em fazer isso. Não é muito longa. E então ele começou. A história. Há muito tempo, em um país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia 4 pequenos personagens que corriam através de um labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry,
e 2 duendes, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que pareciam muito com as pessoas de hoje e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Hal. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os 4 faziam, mas se olhasse bem de perto, descobrir-se-iam as coisas mais surpreendentes. Todos os dias, os ratos e os doentes procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam como os ratos costumam fazer. Os 2 pequenos duendes, Hen e Hal, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornaria felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e duendes fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhe permitiam ter uma vida melhor. Os ratos e Sniff e Scurry usavam um método simples, porém ineficiente, das tentativas de encontrar queijo. Eles corriam por um corredor e, se o encontrassem vazio, viravam-se e corriam por outro. Sniff farejava a direção do queijo usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes. Mas os 2 duendes, Hen e Hal, usavam um método diferente e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com suas crenças e emoções. Finalmente, usando seus próprios métodos, todos eles descobriram o que estavam procurando. Um dia, encontraram seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores no posto C de queijo. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os duendes vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam a seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então, comiam o queijo. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos duendes. Hen e Hal acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não tinham ideia de onde o queijo vinha. Simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, eles se instalavam ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr e tiravam os tênis porque achavam que não precisariam deles de novo, agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Hen. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os duendes sentiam-se felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, Hen e Hal passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C seu queijo. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos do queijo que os faziam rir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz feliz. Às vezes, Hen e Hal levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho, observando: é um queijo muito bom, não é? Às vezes o ofereciam a eles, às vezes não. Nós merecemos este queijo, disse Hen. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu.
Então caiu no sono como costumava fazer. Todas as noites, os duendes andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Ren e Hal se transformou em arrogância. Logo, eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se tinha havido mudanças desde o dia anterior. Então se sentavam para roer o queijo. Uma manhã, eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Eles olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado nos pescoços e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisam demais as coisas e não tinham muitas crenças complexas. Para ele, o problema e a solução eram simples. A situação no posto C havia mudado, por isso, Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto. Então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto enquanto Sniff o seguia apressadamente. Eles partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, Ren e Hal chegaram ao posto C. Eles não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente, por isso, tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo? Gritou Ren. Ele continuou a gritar: Não há queijo! Não há queijo! Como se gritando muito, alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente, Ren pôs as mãos nos quadris, seu rosto foi ficando vermelho e gritou o mais alto que pôde: Isso não é justo! Hal apenas balançou a cabeça incrédulo. Ele também havia achado que encontraria queijo no posto C durante muito tempo. Ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Ren estava gritando algo, mas Hal não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação, por isso apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos duendes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil, e aquilo significava muito mais para os duendes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias de que o queijo significava para eles, dependendo de seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisas materiais. Para outros, era ter boa saúde ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hal, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para Ren, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. Como o queijo era importante para os dois duendes, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C vazio para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Ren e Hal continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hal começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não estava certo. Não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, Ren e Hal foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hal escreveu na parede: Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ren e Hal saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo.
A situação não mudara, o queijo desaparecera. Os duendes não sabiam o que fazer. Hen e Hal apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Hal fechou os olhos o máximo que pôde e colocou as mãos sobre as orelhas. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Ren analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro, complicado com seu enorme sistema de crenças, assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente Hal abriu os olhos, olhou ao redor e disse: Onde estão Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Ren zombou dele. O que poderiam saber? São apenas ratos, só reagem ao que acontece. Nós somos duendes, somos especiais. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. Além do mais, merecemos o melhor. Isso não deveria ter acontecido conosco, ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. Por quê? Perguntou Hal. Porque temos direito, respondeu Ren. Direito a quê? Quis saber Hal. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hal. Porque não causamos este problema, disse Ren. Alguém o causou e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu Hal. Ah, não, argumentou Ren. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Ren e Hal ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo em todos os poços de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo, não encontraram nenhum, até que finalmente encontraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, o posto N de queijo. Eles chiaram de alegria. Descobriram que estavam procurando um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Nesse meio tempo, Ren e Hal ainda estavam no posto C, analisando a situação. Agora sofriam os efeitos da falta do queijo, estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hal pensava em seus companheiros Sniff e Scurry e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos, mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes, Hal imaginava Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando-o. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hal via sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu rapidamente Ren. Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não, não é, argumentou Hal. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes e podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Ren. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hal sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias, os duendes continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam o queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Ren e Hal tentaram negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia havia sido, mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Nós vamos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Ren. Cedo ou tarde vão colocar o queijo aqui de volta. Hal queria acreditar nisso. Então, os duendes simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Eles chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura,
Eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e Hal estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Hal sabia que eles estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, Hal começou a rir de si mesmo. Hal, olhe para você. Faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hal não gostava da ideia de ter de correr de novo pelo labirinto porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou Hal. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las porque as tinham colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisariam mais delas. Quando Ren viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta? Você não entende, disse Hal. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar o novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Ren. Ou e se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hal. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o medo que o paralisava. Então ele pensou em encontrar o novo queijo e em tudo de bom que adviria disso e reuniu coragem. Às vezes, disse Hal, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Essa parece ser uma dessas ocasiões, Ren. É a vida. A vida segue em frente e nós também deveríamos fazer o mesmo. Hal olhou para o emanciado companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Ren se transformara em raiva e ele não quis ouvi-lo. Hal não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hal começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Ren não riu e tampouco respondeu. Hal apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede que poderia induzir Ren à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Ren a sorrir, animar-se e ir procurar o novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: Se você não mudar, morrerá. Então Hal esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hal sorriu. Sabia que Ren estava se perguntando: Quem mexeu no meu queijo? Mas Hal se perguntava: Por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, Hal olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. Hal ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Ele refletiu sobre o que havia escrito. Olhou para a direita, para a parte do labirinto em que nunca estivera, e sentiu medo. Então, respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hal a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hal esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, Hal encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até Ren e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas Hal ainda não se sentia bastante confiante.
Tinha que admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava 2 para frente e 1 para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta no labirinto procurando pelo queijo não era tão ruim quanto imaginara. Com o correr do tempo, começou a ter dúvidas a respeito de se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Hal se lembrou de que Sniff e Scurry podiam seguir em frente, ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Hal agora se dava conta de que a mudança provavelmente não o teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e antecipado. Talvez tivesse sido isso que Sniff Scurry havia feito. Ele parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência, para saber quando ele está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hal finalmente viu um enorme poço de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir. Hal sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C. Uma vez que Ren estava lá, se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então ele se fez novamente a mesma pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas, enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hal não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Hal desejou saber se Ren havia se mexido ou se ainda estava paralisado por seus medos. Então se lembrou das vezes em que sentira melhor no labirinto quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo, como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Hal olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Hal sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Hal sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto.
Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu o seu medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Para tornar as coisas ainda melhores, Hal começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos. De Velveta abriu, viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais se sentia que iria encontrá-lo. E escreveu: Imaginar-me saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hal. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo, avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. House experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Ren. Começou a recuperar suas forças. Hal entrou no posto de queijo com grande excitação, mas, para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Hal decidiu ir ver se Ren estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede: Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Hal acertou o caminho para o posto C e encontrou Ren. Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Hal apenas balançou a cabeça desapontado e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz. Hal estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Hal sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele costumara pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Hal mudara as suas crenças. Ele parou para escrever na parede. Velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hal ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz.
Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará a aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hal tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C mais cedo. Sentir-se-ia mais forte física e espiritualmente e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando o que ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hal ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para reenseguir através do labirinto se escolhesse sair do posto C. Hal só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hal havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hal encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda a parte estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hal não reconheceu todos os tipos de queijo porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hal se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então avistou seus velhos amigos Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça em uma saudação e Scurry acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali havia algum tempo. Hal os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a à mão, para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto Hal saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Ele percebeu que quando temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então, o que o fez mudar? O medo de morrer de fome? Hal pensou, bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez. Então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Hal soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hal não se esqueceria disso. Então Hal usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os duendes fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar seu futuro. Hal sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hal teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo, o que nada melhora até você mudar. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar,
mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é sua recompensa quando você vence o seu medo e passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Hal não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hal se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes do posto C e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente? Tinha entrado no labirinto e descoberto o que podia tornar a sua vida melhor? Hal pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ren, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que se encontrasse Ren, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrara. Mas Hal se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ren tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo para ele ou o convencer a fazê-lo. De algum modo, Ren tinha de ver a vantagem da mudança. Hal sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ren poderia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver o que aprendera. Manuscrito na parede. A mudança ocorre. Continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar. Rapidamente, muitas vezes, continuam mexendo no queijo. Hal percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com Ren no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias, inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hal ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em sua zona de conforto. Hal ouviu o que achou que era o som de passos no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ren? Ele estava prestes a dobrar a esquina. Hal fez uma pequena oração e esperou, como esperara muitas vezes antes, que talvez finalmente seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Um debate mais tarde, naquele mesmo dia. Quando Michael terminou de contar a história, seus antigos colegas de classe estavam sorrindo. Vários disseram que tinham aprendido muito com o que haviam ouvido e lhe agradeceram. Alguns começaram a se despedir, porque desejavam ir embora e refletir sobre a história e o seu significado. Outros, que preferiam discuti-la, concordaram em se encontrar para tomar uma bebida naquela noite antes do jantar. Mais tarde, vários deles se encontraram em uma sala de hotel e logo começaram a fazer brincadeiras uns com os outros a respeito de encontrar o seu queijo. Bem, estou feliz por nunca ter hesitado quando me deparei com uma mudança, disse Carlos. Aqueles que o conheciam bem balançaram suas cabeças zombeteiramente, indicando com isso que não acreditavam no que ele dizia. Nathan estava sério. Eu queria que a minha família tivesse ouvido essa história antes. Infelizmente, não quisemos enxergar as mudanças que estavam ocorrendo em nosso negócio, e agora é tarde demais.
Estamos tendo de fechar várias de nossas lojas. Aquilo surpreendeu muitos no grupo porque eles achavam que Nathan estava em um negócio seguro, com o qual poderia contar ano após ano. Frank, que havia seguido a carreira militar, acrescentou: Detesto admitir isso, mas eu me vi na história. Geralmente tenho um bom motivo para justificar porque a mudança não deveria acontecer comigo. Eu também não achava que deveria acontecer comigo, disse Angela. Mas mexeram no meu queijo várias vezes. Muitos no grupo riram, exceto Nathan, que observou. Talvez esse seja o ponto principal. Isso acontece com todos nós. Elaine, que havia sido a pessoa mais calada da classe, se manifestou. Bem, Michael, quero agradecer a você por nos contar essa história durante o almoço. Já estou me sentindo menos estressada. Acho que logo que eu abrir mão de um pouco do velho queijo, o que não faço há muito tempo, as coisas vão ficar muito melhores. Isso será bom para você, observou Michael. Você sabe, acho que é exatamente o que será. Bom para mim, disse Elaine. Você acha que Ren algum dia mudou e seguiu em frente? Perguntou Angela. Laura, que entrara para aquela turma no último ano do curso, respondeu: Acho que sim. Eu acho que não, replicou Corey. Há pessoas que nunca mudam, elas pagam um preço por isso. Vejo muitas como Ren no exercício da minha profissão médica. Elas acham que merecem o seu queijo, ficam zangadas quando lhes é tirado e culpam os outros, e quanto mais ficam zangadas, mais adoecem. Jessie, que tivera muitos empregos diferentes e agora era vendedora, disse: Tenho observado a mesma coisa. Uma vez no escritório, eles nos reuniram e anunciaram que um programa importante no qual todos nós havíamos trabalhado muito havia sido subitamente cancelado. Eu vi várias pessoas em pé formando um círculo com as mãos nos quadris e suas bocas abertas como o rei na história. Uma delas literalmente gritou: Isso não é justo! Muitos do grupo sorriram, mas Carlos comentou: É engraçado quando você vê alguém fazendo isso, mas eu gostaria de saber quantos de nós são como Ren e simplesmente não conseguem rir de si mesmos. Ren me fez lembrar de um amigo cujo departamento estava fechando, mas que não queria enxergar isso. Estava havendo um remanejamento do pessoal. Todos nós tentamos conversar com ele sobre as muitas outras oportunidades que existiam na empresa para quem queria ser flexível, mas ele não achava que tinha de mudar. Foi o único que ficou surpreso quando seu departamento fechou. Agora está tendo dificuldade em se adaptar. Acho que é muito melhor dar início à mudança quando você pode do que apenas tentar reagir e se adaptar a ela, disse Nathan. Talvez nós devêssemos mexer no nosso próprio queijo. Eu sei que nem sempre a mudança é boa, observou Frank, e algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, eu não quero mudar os meus valores básicos. Mas agora percebo que me sairia melhor se tivesse ido procurar o queijo muito mais cedo em minha vida. Bem, Michael, essa foi uma bela história, disse Richard, o cético da classe. Mas como você colocou isso em prática na sua empresa? O grupo ainda não sabia, mas o próprio Richard estava passando por algumas mudanças. Recém-divorciado, tentava conciliar sua carreira com a criação de seus filhos adolescentes. Você sabe, respondeu Michael, eu achei que o meu trabalho se resumia em resolver os problemas diários que surgiam, quando devia ter olhado adiante e prestado atenção aonde estávamos indo. E, puxa vida, eu resolvia aqueles problemas 24 horas por dia. Não era muito divertido. Estava em uma situação de estresse da qual não conseguia sair. Mas quando ouvi pela primeira vez a história Quem Mexeu no Meu Queijo e vi como Hal havia mudado, percebi que meu trabalho era pintar um quadro do novo queijo e pintá-lo tão clara e realisticamente que eu e meus colegas de trabalho pudéssemos apreciar a mudança e o sucesso juntos. Isso é interessante, disse Angela. Já que para mim, a parte melhor da história foi quando Hal venceu seu medo e pintou um quadro em sua mente em que encontrava o novo queijo. Correr atrás do labirinto se tornou menos assustador e mais agradável. Richard, que estivera carrancudo durante a discussão, observou. Minha gerente anda dizendo que nossa empresa precisa mudar. Creio que o que está realmente me dizendo é que eu preciso mudar, mas nunca quis ouvi-la. Acho que de fato nunca soube o que era novo queijo, na direção do qual ela tentava nos levar.
Ou como poderia me beneficiar indo procurá-lo? Richard esboçou um sorriso ao dizer: tenho de admitir que gosto dessa ideia de ver o novo queijo e me imaginar saboreando-o. Torna tudo mais fácil, diminui meu medo e me faz ficar mais interessado em que a mudança ocorra. Talvez eu pudesse usar isso em minha vida familiar. Meus filhos parecem achar que nada em suas vidas deve mudar. Estão irritados. Creio que têm medo do que o futuro lhes reserva. Talvez eu não tivesse pintado um quadro realístico do novo queijo para eles. Provavelmente porque eu mesmo não o vejo. O grupo ficou calado enquanto várias pessoas pensavam em suas próprias vidas familiares. Então Jesse disse: bem, o que aprendi com a história é que a mudança vai acontecer, goste eu ou não disso. Lembro-me de quando a nossa empresa estava vendendo uma enciclopédia. Uma pessoa tentou nos dizer que deveríamos colocá-la em um único CD de computador e vendê-la bem mais barato porque seu custo seria muito menor e um número maior de pessoas poderia comprá-la. Mas todos nós resistimos a essa ideia. Por quê? Perguntou Nathan. Porque achávamos que o que sustentava o nosso negócio era o grande número de pessoas que realizavam vendas de porta em porta. Mantê-lo dependia das altas comissões que elas ganhavam com o nosso produto caro. Fazíamos isso com sucesso havia muito tempo e achávamos que continuaríamos fazendo eternamente. Quando penso no que aconteceu conosco, começo a perceber que nosso queijo não foi apenas mexido, mas que o queijo tem uma vida própria e um dia acaba. Seja como for, nós não mudamos, mas um competidor mudou e agora nossas vendas estão caindo muito. Acho que em breve estarei fora do negócio. É hora de ir para o labirinto, gritou Carlos. Todos riram, inclusive Jesse. Michael a elogiou. É bom você conseguir rir de si mesma. Foi isso que eu aprendi com a história, acrescentou Frank. Costumo me levar muito a sério. Notei como Hal mudou quando finalmente riu de si mesmo. Bem, disse Elaine, a maioria das pessoas aqui está falando sobre empregos, mas quando ouvi a história pensei em minha vida pessoal. Acho que meu relacionamento é um velho queijo que está bastante mofado. Corey riu, concordando. O meu também, provavelmente terei de abrir mão dele. Oh, retrucou Angela, talvez o velho queijo seja apenas o antigo comportamento. Na verdade, temos de abrir mão do comportamento que causa o relacionamento ruim. E então procurar ter um modo melhor de pensar e agir. É mesmo, disse Corey, você tem razão. Eu não percebi isso quando ouvi a história pela primeira vez, observou Richard. Talvez porque não estivesse no estado de espírito certo, mas estou começando a achar que pode haver mais nela do que pensei. Gosto da ideia de abrir mão do antigo comportamento no lugar do relacionamento. Repetir o mesmo comportamento apenas fará você obter os mesmos resultados. Eu concordo, disse Laura. Como dizem, se você fizer o que sempre fez, obterá os mesmos resultados. Não sei se devo rir ou chorar quando ouço essa história. Acabei de largar o meu emprego e agora acho que talvez devesse ter continuado e ajudado minha empresa a mudar. Se tivesse feito isso, provavelmente teria um emprego melhor agora. Então Nathan falou em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. Acho que a questão é do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Todos se calaram durante algum tempo, então a conversa continuou com as pessoas mencionando várias coisas que tinham aprendido com a história. Michael prestou atenção ao que diziam e ficou feliz por elas terem aprendido algo com a história do queijo na primeira vez em que ouviram. Acreditava que, ao refletirem sobre ela, aprenderiam ainda mais ao longo dos anos, como ele aprendera. Então Beck, que morava em outra cidade, mas voltara para a reunião, disse: quando eu ouvi a história e os comentários de todos aqui, tive de rir de mim mesma. Sou como Ren há muito tempo. Fico hesitante e com medo da mudança. Não tinha me dado conta de quantas pessoas também são assim. Talvez tenha até mesmo passado esse medo para meus filhos sem perceber. Quando penso sobre isso, vejo que a mudança realmente pode levá-lo a um lugar novo e melhor, embora no momento que ocorre você ache que não. Eu me lembro de uma época em que nosso filho estava no segundo ano da escola secundária. O emprego de meu marido exigiu que nós nos mudássemos de Illinois para Vermont e nosso filho ficou aborrecido porque teve de deixar seus amigos.
Ele era um ótimo nadador e a escola secundária em Vermont não tinha uma equipe de natação. Então ele sentiu raiva de nós porque o fizemos sair de Illinois. Nosso filho acabou adorando as montanhas de Vermont e entrando para a equipe de esqui de seu colégio e agora vive feliz no Colorado. Se todos nós tivéssemos ouvido essa história do queijo juntos, tomando uma xícara de chocolate quente, poderíamos ter evitado muito estresse em nossa família. Essa é uma história que você poderia contar às crianças mais novas, disse Jessie, talvez em uma versão ainda mais simples. Só sei que gostaria de ter tido um maior conhecimento dessas coisas quando era mais jovem. Então Frank comentou: Acho que vou ser como Hal, mudar de lugar assim como o queijo e gostar disso. Eu vou contar essa história para meus amigos que estão com medo de deixar a carreira militar e do que a mudança significará para eles. Isso poderia levar a alguns debates interessantes. Foi assim que melhoramos nosso negócio, disse Michael. Debatemos várias vezes o que tínhamos aprendido com a história do queijo e como poderíamos aplicá-las à nossa própria situação. Esse foi um modo divertido de nos comunicarmos, porque nos forneceu uma linguagem fácil e também muito eficaz, porque teve uma grande penetração na empresa. Como assim? Perguntou Nathan. Bem, quando fomos mais longe em nossa organização, descobrimos que, compreensivelmente, as pessoas que se consideravam com menos poder tinham mais medo do que a mudança poderia significar para elas. Quando a história do queijo foi contada em nossa organização, as pessoas que estavam resistindo à mudança se tornaram mais flexíveis porque viram a vantagem de mudar. Elas até mesmo ajudaram a promover a mudança. Nós também contamos a história às pessoas com quem queríamos realizar negócios. Então sugerimos que poderíamos ser o seu novo queijo, o que levou a algumas novas vendas. Aquilo deu a Jessie várias ideias e a fez lembrar de que tinha de dar alguns telefonemas de vendas bem cedo na manhã seguinte. Ela olhou para seu relógio e disse: Bem, é hora de eu sair deste posto e procurar um novo queijo. O grupo concordou. Eles gostariam de continuar a conversa, mas precisavam ir embora. Ao começarem a sair, agradeceram a Michael, que disse: Estou realmente feliz por vocês terem aprendido algo com a história e espero que tenham a oportunidade de contá-la a outras pessoas. Sobre o autor. Spencer Johnson, MD, é autor de livros que foram um sucesso de vendas no mundo inteiro e que ajudaram milhões de pessoas a descobrir verdades simples que podem usar para ter vidas mais sadias e bem-sucedidas e menos estressantes. Ele é o criador e coautor de O Gerente Minuto, o best-seller número 1 de New York Times, escrito com o legendário consultor de gerenciamento Kenneth Blanchard, PhD. O livro continua a aparecer nas listas dos best-sellers na área de negócios e se tornou o método de gerenciamento mais popular do mundo. O Dr. Johnson escreveu muitos best-sellers, inclusive 5 outros livros da série Minuto ou Não, os populares livros infantis Value Italis e O Eterno Presente Favorito, O Presente Precioso. Sua educação inclui um BA em Psicologia da University of Southern California, um MD do Royal College of Surgeons e trabalhos realizados para Harvard Medical School e The Mayo Clinic. Seus livros frequentemente são tema de reportagens na mídia, inclusive na CNN, em USA Today, Oprah Winfrey, The Larry King Show, Associated Press, The Washington Post e United Press International. Há mais de 11 milhões de cópias dos livros de Johnson publicadas em 26 idiomas. Deixe seu like! Os inscritos no canal são avisados assim que sobem novos conteúdos. Então, para não perder nenhuma novidade, clique na palavra inscrever-se que está bem aqui abaixo. Obrigada e até o próximo audiobook!